Bem-vindos ao Guimarães em Debate, programa quinzenal do Jornal de Guimarães, onde se discute a atualidade do Concelho. Connosco temos os comentadores habituais, Mariana Silva, Manuel Ribeiro e José Bastos. Como convidado especial desta edição, temos connosco o novo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo, ao qual desde já agradecemos a presença. A 12 de outubro de 2025 ficará marcado pelo fim de 36 anos do PS no poder autárquico em Guimarães. Também ficará na história pela eleição do 6º Presidente da Câmara de Guimarães, neste caso do PSD, Ricardo Araújo. E a primeira pergunta, ou a primeira questão que lança é mesmo esta. Hoje também foi conhecido os vereadores e os respectivos pelouros. Neste momento vamos só ter mudança de nomes ou vamos ter uma alteração da política a nível do Concelho, das relações do poder político com as vilas e freguesias? Vamos ter uma nova forma de fazer política? Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também aqui a Mariana, com muito gosto, o José Bastos e o Manuel Ribeiro, e dizer que é com muito gosto que venho a este programa. Responder de forma muito objetiva, dizendo o seguinte: nas últimas eleições autárquicas do passado dia 12 de outubro, os vimaranenses votaram de uma forma expressiva e clara. E quiseram uma mudança. Portanto, aquilo que me compete e que nos compete enquanto Executivo Municipal é pôr em prática o contrato que estabelecemos com os vimaranenses, que foi a base da nossa proposta e do nosso programa eleitoral. Portanto, os vimaranenses quiseram uma mudança, como disse bem na introdução, ao fim de 36 anos de gestão de sucessivas maiorias absolutas do Partido Socialista. Os vimaranenses deram-nos a honra e a oportunidade de voltar a liderar o Executivo Municipal com uma votação expressiva e clara, dando mesmo uma maioria absoluta na Câmara Municipal. Portanto, nós vamos implementar o programa político que foi o contrato que celebramos com os vimaranenses. E os compromissos, do nosso ponto de vista, são para cumprir. Portanto, naturalmente que haverá mudanças, que haverá um novo Executivo Municipal, há uma nova liderança e haverá seguramente um novo estilo também de liderança, que é normal. E é isso que nós nos propomos fazer. Eu disse na campanha eleitoral que é necessário um dos elementos que falamos muito, tem que ver com a coesão territorial, com ligação às vilas, às freguesias, particularmente a relação também com as juntas de freguesia, mas sobretudo com esta perspectiva de nós termos um olhar abrangente para todo o Concelho de Guimarães, que inclui naturalmente o nosso núcleo urbano citadino e as vilas e as freguesias de todo o Concelho. Quero naturalmente também contribuir para uma governação transparente, onde os cidadãos possam participar, assistir da forma mais fácil. E ainda hoje, em reunião de Câmara, aprovamos, por exemplo, a transmissão online das reuniões de Câmara, que era uma reivindicação antiga nossa, que o Partido Socialista nunca tinha concordado. É um pequeno exemplo, mas que exemplifica a forma como nós queremos também estar no exercício das funções públicas, com transparência e promovendo o acompanhamento dos cidadãos das decisões que são tomadas nos órgãos autárquicos. José Bastos, hoje Ricardo Costa, também na primeira reunião de Câmara, afirmou que o Partido Socialista vai ter uma oposição firme, determinada, mas construtiva. Revê-se neste tipo de discurso? Completamente. Antes de mais, boa noite a todos também. Cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara e dizer-lhe que será sempre um gosto debater, conversar sobre aquilo que são as questões de Guimarães. É para isso que cá estamos todos. Naturalmente que o Sr. Presidente com uma responsabilidade acrescida porque foi eleito para dirigir os destinos. Mas respondendo à pergunta, sim, revejo-me em absoluto e até diria mais, não vejo como é que poderia haver outra atitude e outra postura perante os resultados. Como disse o Dr. Ricardo Araújo, a votação foi expressiva, os vimaranenses escolheram a maioria absoluta e, portanto, a coligação Juntos por Guimarães vai implementar da melhor forma que souber e puder o programa que sufragou junto ao eleitorado e o Partido Socialista irá fazer aquilo que lhe compete enquanto oposição
lutando por aquilo que são as suas convicções. O nosso programa não é, ou não era, o programa da coligação Juntos por Guimarães. Temos o nosso programa e iremos defender aquilo que são as nossas causas, porque aquilo que nós apresentamos ao eleitorado era um programa em que acreditávamos convictamente, tão convictamente como a coligação acreditava naquilo que apresentou, presumo. E, portanto, não nos resta outra alternativa que não seja respeitar democraticamente aquilo que aconteceu, fazer oposição firme, assertiva, exigente, fazendo com que quem está no poder faça mais e melhor, porque é isso que uma boa oposição faz, é obrigar a quem está no poder fazer mais e fazer melhor, lutando em simultâneo por aquilo que são as nossas opiniões, as nossas convicções. Naquilo que estivermos de acordo, votaremos favoravelmente por aquilo que são os interesses de Guimarães. Naquilo que estivermos em desacordo, iremos manifestar esse desacordo, iremos naturalmente votar contra, mas, como disse, não vejo outra possibilidade de fazer oposição que não seja esta, de forma construtiva, procurando demonstrar que as nossas ideias, os nossos projetos continuam válidos, mas sabendo que, naturalmente, quem tem a responsabilidade de os implementar não somos nós e, portanto, compete-nos também dar esse contributo enquanto oposição, porque uma boa oposição faz um melhor poder. Manuel Ribeiro, penso que se revê nas palavras acabadas de proferir pelo Presidente da Câmara. Ora, muito boa noite a todos. Obrigado ao Dr. Ricardo Araújo por ter vindo cá a este programa para o enriquecer, naturalmente, porque podemos ouvir na primeira pessoa toda a convicção e os projetos que o novo Executivo Camarário quer implementar para o Conselho, e um cumprimento aos meus colegas de painel e ao moderador Alfredo Jorge. Relativamente às palavras do Dr. Ricardo Araújo, claro que eu estou completamente de acordo. Agora, temos é que passar à prática, e eu não tenho dúvidas que que ao fim de 36 anos, a vontade de concretizar a mudança é por demais evidente. Por demais evidente pela votação expressiva do eleitorado e por demais evidente pela vontade da coligação Juntos por Guimarães realmente fazer diferente, fazer mais e fazer melhor. Não só na cidade de Guimarães, mas também em todo o concelho, com especial atenção nas vilas, porque as nossas vilas têm uma componente urbana muito grande, portanto com um desgaste urbano evidente, e é preciso uma atenção especial do município relativamente às vilas. E só assim é que se consegue prosseguir e concretizar a chamada coesão territorial, que se consubstancia exatamente em que os habitantes das vilas e das freguesias, sejam as mais próximas da sede do município, sejam as mais afastadas da sede do município, tenham a mesma qualidade de vida que as pessoas que vivem nas freguesias da sede do concelho ou nas freguesias limítrofes, que são as mais urbanas do município. E, portanto, neste ponto de vista, eu estou esperançado que com a equipa, com o Dr. Ricardo Araújo, com a equipa que tem e com a vontade que tem em trabalhar mais e melhor, que os anseios de Guimarães para ser uma referência tanto a nível distrital e local, regional, como a nível nacional, vai ser uma realidade. Mariana Silva, pegando até nesta questão da coesão territorial, que é um tema também caro à CDU, qual é a expectativa que tem para estes próximos 4 anos na concretização deste desiderato? Então, antes de mais, também agradecer a presença do Sr. Presidente neste programa, para também, porque é tudo é histórico, não é? Acabaram os 36 anos do PS, é o sexto Presidente, e hoje também é histórico que o Presidente se disponibilize para vir a um programa tão cedo, ainda a trabalhar os temas e ainda a perceber em que estado é que está realmente o município, apesar de conhecer a realidade e de conhecer alguns dos assuntos. É sempre diferente quando entramos e quando percebemos como é que as coisas realmente estão e como é que funcionam.
Mas acho que este lado da coesão territorial, este lado de não se olhar só para algumas freguesias e de se olhar para o todo e de se tratar os vimaranenses num total respeito de igualdade, não é por estarem mais longe ou menos longe da Câmara. Por isso precisamos realmente de trazer este olhar mais próximo que não existia ou que não se sentia tanto. E essa promessa ou essa intenção parece-me correta e parece-me que será o indicado para continuarmos ou para se fazer um trabalho realmente de mudança, que é a expectativa que se tem, é a de mudança. Quem votou na coligação, no PSD-CDS, tem a expectativa de mudança, e a oposição tem a expectativa de ser ouvida e de ter também participação real naquilo que é o trabalho do município. Porque nem todos os vimaranenses votaram no PSD-CDS, por isso todos têm direito a serem ouvidos e a terem também os seus projetos e as suas vontades e as suas necessidades respondidas num território que é de todos. E por isso esse será o principal papel da oposição, também chamar a atenção para as dificuldades que existem em determinados assuntos e algumas necessidades que já vão longas e que não foram respondidas ao longo dos anos. E eu acho que aqui será o real impacto, é quando relembrarmos os assuntos e eles vão ser atribuídos aos 36 anos que passaram, mas não podemos estar sempre a atribuir a quem esteve lá, não é? É preciso concretizar, como dizia o Manuel, é preciso concretizar e é preciso termos a real concretização dos projetos para que as pessoas possam realmente sentir-se integradas. Eu acho que a oposição vai ter este papel de chamar a atenção e de relembrar estes momentos de promessa e de intenção, de proximidade e de coesão territorial e de responder às necessidades. Parece-me que será esse o nosso papel e que, da minha parte, será com certeza cumprido. Ricardo Luís, penso que depois desta tranquilidade toda da oposição, estão reunidas as condições para termos um mandato de sucesso. Não, claramente que estão reunidas as condições para termos um mandato bem sucedido, e é nisso que eu acredito. Mas não me admira, vamos lá ver. O poder e a oposição, creio que em todas as circunstâncias devem ter a humildade democrática de respeitar os resultados eleitorais e, por outro lado, de contribuírem para a dignificação das instituições. E, sinceramente, não tenho motivo que me leve a ter preocupação a esse nível, porque conheço a globalidade dos interlocutores dos diferentes partidos no contexto político atual. Eu próprio também já tive, como é evidente, muitos anos no lado da oposição. Sei que há aqui agora uma adaptação, porque há uma mudança de papéis que é muito relevante, como é evidente, mas estou absolutamente convencido de que o debate político será sempre elevado e que dignificará as instituições de Guimarães. Portanto, estou muito tranquilo relativamente ao exercício das condições políticas que nos caberá a cada um. Abrindo então o debate, Mariana, penso que tem algumas questões mais relacionadas com a mobilidade e o ambiente. Poderemos então ir para coisas e para algo mais concreto. Sim, hoje ficamos a saber que o Sr. Presidente tem o pelouro do ambiente e isso também é importante perceber mais ou menos, mas do que eu li... Da Capital Verde. Da Capital Verde. Eu não fui à reunião, mas do que li. E por isso é óbvio que este será um tema central para 2026, que é quando nós somos Capital Verde Europeia, e há uma expectativa ainda maior com este título, e que se prende sobretudo com aquilo que já está feito e com aquilo que se pretende fazer para o futuro, para que Guimarães fique realmente também na história no que diz respeito à concretização deste título. Sabemos que há grandes mudanças nas capitais que receberam este prémio do título de Capital Verde Europeia, e há grandes mudanças sobretudo, e por isso é que também alio os dois temas, o da mobilidade e o da Capital Verde,
porque geralmente as mudanças fazem-se muito concretamente naquilo que são os transportes públicos nas cidades que vencem este título. E as grandes dificuldades que existem em Guimarães relativamente à mobilidade, que foram sendo ultrapassadas com a nova concessão, mas que depois se viu que era insuficiente e que era preciso avançar, são ainda muito poucas, e por isso há no programa do PSD questões muito pertinentes, como o passe vimaranense, gratuito, supostamente, perceber para quando é que vai ser implementado, e o aumento de vários quilómetros, dezenas de quilómetros de autocarros, não é? de ligações que possam existir entre as freguesias, porque é este também o problema mais central. E porque eu não vou já ao BRT, porque eu acho que o BRT não é um projeto para daqui a um ano, e o Passo Verde pode ser, não é? O Passo Verde pode ser para daqui a meia dúzia de meses, digamos assim, já a ser simpática, porque acho que até pode ser mais rápido. Mas a concretização destes passos vai ser, ou está a ser planeada de forma muito concreta para ser ao mesmo tempo, ou seja, o aumento de quilómetros com a realização do passe vimaranense, ou há aqui alguns passos que vão ser dados com mais paciência e mais devagar, para se perceber realmente de que forma é que vamos avançar na questão dos transportes. Até porque pensamos, só mesmo para terminar, até porque pensamos que a questão da mobilidade tem muito a ver com as necessidades de hoje, e não com as necessidades que podemos ter para o futuro, como é a questão do BRT. Eu agradeço a questão, porque ela é muito pertinente e prioritária no nosso programa político que apresentamos a estas eleições. E diria, então, o seguinte. O objetivo, no espaço de um mandato, é claramente nós termos transportes públicos gratuitos, da concessão rodoviária, dizendo de forma clara aquilo que nós dissemos anteriormente. Nós queremos simplificar o acesso, aumentar a cobertura e aumentar a frequência. O que é que isto significa? Simplificar o acesso. Queremos ter um passe único, acabar com aquela dificuldade que existe de uma multiplicidade de passes e de zonamentos, e, portanto, termos um passe que as pessoas possam utilizar, desde os estudantes às pessoas mais idosas, que possam utilizar em todo o concelho. Portanto, simplificar o acesso, aumentar a cobertura. Isto implica revisão de rotas e de reforço de rotas em zonas, particularmente, que atualmente não são cobertas pela concessão rodoviária, e aumentar a frequência. Portanto, ter também mais horários, aumentando horários também noturnos e de fins de semana. O objetivo é este, mantém-se este, e é isto que nós queremos cumprir. Respondendo também à pergunta que faz, que é, isto vai ser de uma vez ou vai ser faseadamente? Eu acredito, e o espaço temporal? Eu acredito que terá necessariamente de ser de forma faseada. Só poderei responder com toda a propriedade quando tiver total domínio do dossiê que existe atualmente da concessão rodoviária, que tem que ser negociada para se poder cumprir com estes objetivos. E, portanto, eu acho que isto será faseado. Vou-lhe dizer, eu acho que... Então a intenção é renegociar e não municipalizar. Sim, nesta fase nós nunca falamos na questão de municipalização do transporte público. O objetivo é o serviço, é melhorar o serviço aos cidadãos. E eu acredito que, numa primeira fase, nós seremos capazes de fazer a revisão de rotas, aumentando a cobertura, aumentando a frequência e simplificar também ao nível dos passes. Ter um passe único que seja utilizado em todo o concelho. Esta é uma primeira fase e eu espero ser possível executar no primeiro ano.
e já estou a arriscar a pôr aqui exatamente isto, porque, como disse, implica uma renegociação do próprio contrato e, portanto, isto tem que ser visto com cautela. E depois, ao longo do mandato, nós podermos evoluir progressivamente para aquilo que gostaríamos de ter, que era efetivamente a gratuitidade em todo o concelho para os residentes. Sendo certo que o transporte público é, de facto, uma grande aposta que nós vamos implementar. Associando isto ao início da intervenção da Mariana, da Capital Verde Europeia, eu espero mesmo que a Capital Verde Europeia, que enfim, tem uma programação que já está em fase adiantada, portanto não vou estar agora a querer apropriar-me, digamos, até de méritos que não são meus. O que nós temos de fazer é pôr em prática tudo aquilo que está planeado, previsto para a celebração da Capital Verde Europeia, mas há uma coisa que é clara. Para mim, o sermos Capital Verde Europeia é claramente uma oportunidade, um instrumento para nós transformarmos a nossa comunidade, sensibilizando particularmente os cidadãos, as empresas e as instituições para a necessidade de termos a defesa do ambiente e da sustentabilidade como uma política transversal para o desenvolvimento do nosso concelho. Isto implica que haja uma apropriação por parte dos cidadãos da importância e de consciencialização da importância deste tema da sustentabilidade. Mas o seu mandato vai ser essencial para cumprir com a meta de 2030 da descarbonização. E o que eu quero dizer claramente é que isso é uma prioridade e nós vamos ter a questão da sustentabilidade e do ambiente de uma forma muito presente em todas as políticas públicas. O transporte público enquadra-se perfeitamente neste objetivo e é por isso que o transporte público é uma prioridade para nós, com aqueles objetivos que eu referi anteriormente. Manuel Ribeiro, penso que também nesta área do ambiente e da mobilidade terá uma outra questão a colocar. Bem, eu queria entroncar isto, porque a mobilidade é fundamental para cumprir os desígnios da Capital Verde. Porque eu realmente achava estranho, não punha o problema muitas vezes, era que com as obras do centro da Vila das Taipas nós temos aqui problemas de trânsito e de estacionamento que não tínhamos anteriormente. Portanto, em termos de trânsito, de engarrafamentos, de descarbonização, as Taipas nos últimos anos não ganhou nada, andou para trás, teve um retrocesso. E era importante que o transporte público fosse implementado de uma forma possível, como disse aqui o Sr. Presidente da Câmara, mas com o objetivo claro de retirar o veículo individual, os automóveis da rua. E quando se fizer essa contabilidade, quando chegarmos, dissemos assim, no final do mandato, deste mandato, se o Executivo disser assim, olha, em Guimarães, durante este mandato, retirámos da rua de uma forma, numa média, retirámos 3, 4, 5 mil carros por dia da rua, porque as pessoas começaram a fazer-se transportar em transporte público. Aqui estamos a conseguir objetivos mensuráveis, porque realmente, quando nós fomos eleitos Capital Europeia Verde para 2026, nós olhamos para a nossa volta e vemos trânsito, não é? Até há nas rotundas um cartaz que diz parado no trânsito. Pois, é um problema. Isso O cartaz isso dizia não... mesmo a culpa Eu não queria dizer isso, que já acabou a campanha, mas é um problema para toda a gente, não é? Criado e tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido porque os desígnios, a responsabilidade de sermos Capital Verde em 2026, assim o exige. E, portanto, se nós não conseguirmos este objetivo, que eu acho que é fundamental, a par de outros, eu acho que isto é muito mais importante, sem descurar outras medidas, que é a separação do lixo, coisas muito pequeninas. Este é muito mais importante, portanto, este tem que ser conseguido, porque só assim é que podemos dizer que somos Capital Verde Europeia, com todo o mérito e com toda a responsabilidade que nos puseram em cima, porque soubemos responder a esses desafios. Muito bem, antes de passar a palavra aos Bastos, penso que o Sr. Presidente da Câmara queria fazer alguma intervenção. Não, a seguir. Não, a seguir. Então, esta questão da mobilidade
há aqui umas divergências entre o Partido Socialista, agora na oposição, e o atual Executivo. Sim, há naturalmente algumas divergências. Eu começava por referir que, ouvindo a intervenção do Sr. Presidente, em abstrato, apesar das divergências, concordo em absoluto. Em abstrato, estamos de acordo naquilo que é necessário perseguir, é necessário obter, depois de algumas questões que têm que ser ponderadas, naturalmente, e serão ponderadas, e o Sr. Presidente de Câmara tem, com certeza, plena consciência delas, e uma delas é como financiar isto tudo, porque, de facto, se falarmos da gratuitidade dos transportes e do alargamento dos horários, do alargamento das linhas, em abstrato estamos todos de acordo. O problema é como é que se vai pagar isto, que será esse trabalho que terá que ser feito. E depois também pensarmos como é que se vai fazer isto, sendo que isso vai naturalmente custar mais dinheiro do erário público, e ao mesmo tempo se vai compatibilizar isto com uma outra promessa eleitoral, que é baixar os impostos. E aí depois, não neste enquadramento, mas noutro enquadramento, se calhar até poderia dizer, bem, a baixa dos impostos não vai sofrer muito, ou não vai fazer perigar muito aquilo que é o investimento, porque a baixa de impostos não terá significado expressivo, não terá grande dimensão, grande escala em termos de volume, mas isso é uma conversa para outras alturas que não esta. E, portanto, dizer, por um lado, isso. Por outro lado, sim, estamos em profundo desacordo relativamente a algumas questões da mobilidade, desde logo a questão que já foi abordada pela Mariana do BRT, que não era a solução que nós defendíamos e continuamos a acreditar que não é a melhor solução. Mas lá está, é a democracia a funcionar. E, portanto, o eleitorado escolheu o projeto que defende o BRT e quem ganhou as eleições vai implementar o BRT. E é assim que funciona a vida, sem nenhum problema em cima disto, sem que nenhum de nós deixe de ter razão, pelo menos naquilo que são as suas ideias, as suas convicções. Depois dizer que a mobilidade, de facto, tem aqui algumas questões. Eu encontro, na leitura que faço, alguma incoerência no plano de mobilidade que foi apresentado no programa eleitoral, porque se por um lado se defende o transporte público, e acho muito bem, para tentar retirar carros da estrada e dos centros urbanos, por outro lado temos também como proposta eleitoral a construção de novos parques de estacionamento no centro da cidade e tendencialmente gratuitos. E, portanto, se por um lado se desincentiva e bem a utilização do carro, reforçando aquilo que é o transporte público, por outro lado está-se a aumentar a atratividade dos centros urbanos, neste caso Guimarães, Cidade e também Taipas, que também estava previsto no programa um parque de estacionamento no centro das Taipas. Isso, por outro lado, traz ou facilita a utilização do carro, quando ainda por cima o parque é tendencialmente gratuito, se for possível. Depois há muitas questões para resolver. Obviamente todos temos consciência de que a ligação às vilas é um problema que tem que ser resolvido e não é um problema que surgiu hoje, não é um problema que a coligação Juntos por Guimarães vai ser apontada como responsável por isso. Não. É um problema que existe há muitos anos, que se foram resolvendo algumas questões, mas que falta resolver muitas questões. Mas agora também, se me permitem, em jeito de brincadeira, fazendo alusão ao cartaz do Parado no Trânsito, a culpa é do PS, eu não sei se esse cartaz já saiu, pelo menos um deles, que era o que estava na variante de Silvares. Se não saiu, eu sugeria que não o retirassem, por uma razão muito simples, porque assim aproveitamos aquele cartaz para colocar daqui a algum tempo. Daqui a 4 anos? Não, menos, muito menos. Tira-se a culpa, tira-se o culpado. Não está parado no trânsito, a responsabilidade é do PS, porque, como toda a gente sabe, o concurso público para Eu a pensei variante... que ia acrescentar um D. Não, o concurso público para a variante foi lançado ainda antes das eleições autárquicas e, portanto, é uma obra que está
em execução. O concurso está a decorrer, não está em execução, o concurso está a decorrer. Pois. O concurso está a decorrer. Uma diferença Sim, substancial. é substancial, é igual Nós vamos ver. é igual ao, Nós vamos ver. mas é igual ao concurso público da Santa Marinha da Costa. por Deixe lá exemplo. estar, então. Não é? Deixe lá estar. É igual a Santa Marinha da Costa. E, portanto, dizer que sim, ultrapassada esta questão, dizer que em termos de mobilidade temos algumas diferenças substantivas. Temos um plano que defendia a mobilidade, temos algumas dúvidas que o plano de mobilidade seja implementável nos moldes em que está plasmado no programa eleitoral, por um lado por algumas contradições que na minha opinião existem e que não articulam de forma coerente enquanto estratégia, mas o tempo dirá e algumas coisas irão ser feitas, outras não irão ser feitas. Não tenho dúvidas, nem ninguém tem dúvidas. Obviamente que um plano de ação é aquilo que se pretende fazer. Implementar esse plano de ação vai encontrar problemas pelo caminho, vai necessitar de desvios, de acertos, de ajustes. Muito bem. Nunca ninguém me ouvirá, só para terminar, nunca ninguém me ouvirá dizer porque disse esta frase no dia X e afinal hoje não é exatamente assim. Não é assim que funciona. No essencial, sim, aquilo que foi prometido deve ser cumprido e é para isso que trabalharão com certeza e nós cá estaremos também para fiscalizar esse cumprimento. Eu também pego no cartaz, como não poderia deixar de ser, ainda vai ser usado daqui a 4 anos. Bom, eu espero claramente que seja usado de forma distinta, quer dizer, está resolvido o problema. Já não precisa de estar parado no trânsito, pelo menos naquele caso em concreto, que é a variante Creixemil, no acesso a Silvares. Mas já agora também aproveito só para dizer, também temos outras promessas eleitorais, não é? Ligação das taipas, como o José Bastos referiu, ligação às vilas. Deixe-me aqui precisamente pegar no que disse o Dr. José Bastos, para dizer o seguinte: eu não acho que haja contradição, e já lá irei. E não acho, até porque se houvesse contradição nos argumentos que utilizou, também haveria contradição no programa do Partido Socialista. O Partido Socialista, a diferença está na solução que já lá iremos entre o Metrobus ou o metro de superfície, mas o Partido Socialista também propunha metro de superfície com a construção, creio, de 4 parques de estacionamento ou 3 parques de estacionamento no centro da cidade e também a requalificação rodoviária. Portanto, se houvesse contradição, haveria nos dois. Mas eu não acho que haja contradição. E não acho que haja contradição porque este caminho tem que ser feito em complementaridade. Nós não podemos, ao construirmos um programa para os próximos 4 anos, os próximos 10 anos, num espaço de uma década, que eu creio que os programas são estabelecidos, pelo menos com esse horizonte, independentemente de depois haver eleições neste período. No espaço de uma década, dizia, nós não vamos tirar os carros todos da cidade, não vamos habituar todos os vimaranenses a utilizarem transporte público. Portanto, nós temos de encontrar soluções que sejam complementares. Por um lado, para efetivamente aumentar as condições para as pessoas e os cidadãos poderem adotar o transporte público e, ao mesmo tempo, utilizando o transporte privado, individual, terem melhores condições de circulação e de ligação entre os diferentes polos do concelho. Portanto, apostar no transporte público com aquilo que nós queremos fazer não é incompatível, pelo contrário, é complementar com a resolução de problemas de estacionamento que são evidentes na cidade e noutras zonas no concelho, como é o caso aqui também das taipas. De resto, nós, por exemplo, uma das propostas que temos de parque de estacionamento, falávamos em parque de estacionamento também dissuasor à entrada da cidade, para que, precisamente complementado com o transporte público no centro da cidade, pudesse retirar carros, viaturas do centro da cidade. Dito isto, queria acrescentar o seguinte. A propósito do Metrobus, que era algo que eu queria voltar até à intervenção da doutora Mariana, para dizer o seguinte: o Metrobus, para nós, não é uma solução para longo prazo, ou melhor, será de longo prazo na perspectiva em que nós prevemos que esse projeto possa, no futuro, ser alargado a outras zonas do nosso concelho. Mas a primeira fase... dos vizinhos também. Como? E dependerá dos vizinhos também. Mas na primeira fase... Foi nesse sentido que eu disse que era a longo prazo. Mas na primeira fase, sobretudo aquela ligação que estamos a falar, do centro da cidade à zona norte, na ligação para Braga,
Isso é um projeto que eu espero mesmo, durante este mandato, pôr a ter uma primeira fase concluída. Espero mesmo. Ao dia de hoje, claro, como dizia o José Bastos, e com toda a razão, a gente seguramente vai encontrar pedras no caminho, vamos ter que fazer ajustamentos nesta área ou noutras, mas ao dia de hoje estou perfeitamente convencido que é um projeto para, no prazo deste mandato, nós termos uma primeira fase já concluída, sobretudo desta ligação aqui até à Zona Norte. Portanto, nós vamos dar toda a prioridade a este projeto. Temos o estudo já técnico que foi feito, que foi apresentado ainda pelo anterior Presidente de Câmara ao Sr. Ministro. Tive já esta oportunidade, esta semana, precisamente, de conhecer, agora sim, com detalhe, esse projeto. Tenho amanhã mesmo uma nova reunião sobre o mesmo assunto. E, portanto, é um assunto que vai estar na prioridade da nossa ação executiva. Porque queremos mesmo que ele seja uma realidade e avançar já com os próximos passos nos tempos que se avizinham. E terminar mesmo dizendo que a Capital Verde, como eu também já disse, a Capital Verde, e daí a importância de os cidadãos se apropriarem deste conceito da importância de termos a sustentabilidade e o ambiente nas políticas públicas, mas eu quero uma Capital Verde com cidadãos. Eu quero um concelho verde, mas com cidadãos. Por isso o que eu gostava era que a Capital Verde desse origem, efetivamente, a uma capital de qualidade de vida, como eu tenho dito. Isto tem que ser transformado em qualidade de vida das pessoas. E é por isso que nós temos de resolver os problemas da mobilidade, temos de resolver os problemas da habitação, temos de resolver os problemas que são fundamentais ao nível da qualidade do ar, da água, da defesa do nosso ambiente. Isto tem que ser transversal às políticas públicas, mas tem que ser apropriado como uma condição para a qualidade de vida das pessoas. Caso contrário, acho que se tornaria mais difícil. Mariana, não, a questão aqui, para além do passo único, que eu não quis interromper, a CDU tem a proposta de ser um passo regional, ou seja, com as CIMs, não é? De termos aqui as CIMs envolvidas e de podermos ter um passe, não gratuito, não um passe a um preço acessível, que nos permitisse circular em todos os concelhos dentro do quadrilátero, agora acrescentando também mais um concelho. Por isso precisávamos de olhar, já que vamos mudar, não é? Já que vai haver uma revolução naquilo que é o conceito de transporte público para o concelho de Guimarães, também pensar que temos a Ave Mobilidade, que está dentro deste parâmetro, tanto de aumento de quilómetros, como de frequência, como de acesso, não é? Porque esta questão dos passes, é uma questão dos vários passes, é uma questão que ainda está muito presente e que para nós está ainda mais presente, porque quem anda de comboio ainda acrescenta o passe da CP, ainda acrescenta o andante, ainda acrescenta aqui uma outra série de passes. E por isso a questão da mobilidade deveria ser olhada também por este lado regional, em que nós nos deslocamos para Famalicão, para Braga, essencialmente, e por isso esta questão devia estar muito em cima da mesa. E depois eu tinha aqui também nas minhas notas pegar nesta questão da qualidade de vida, de Guimarães ser um concelho de qualidade de vida. E a qualidade de vida depende também em muito daquilo que são as nossas condições para viver em Guimarães, não é? E na campanha eleitoral, ainda há bem pouco tempo, pouco ou nada se falou das 600 famílias que aguardam uma casa digna, não é? E por isso a questão da habitação é também uma questão muito central, que se acrescenta ainda ao facto de querermos ser também uma cidade de estudantes, de inovação, de desenvolvimento, de tecnologia, e acrescentamos aqui os estudantes que vêm para cá e temos as 2 residências paradas, não é? Numa semana em que os estudantes universitários saíram à rua, não só para reclamar do aumento das propinas ou do descongelamento das propinas, mas também para reclamar do facto de não terem condições para ficar nas cidades onde estudam. E Guimarães é uma realidade e é uma dificuldade já há muitos anos. E por isso
esta qualidade de vida que não dependerá apenas de transportes públicos nem da qualidade ambiental. E gostei particularmente que firmasse que ninguém está a retirar o carro a ninguém, porque isto depois também parece um bicho-papão que vamos obrigar toda a gente a andar de transporte público. Nós temos é que garantir que quem quer andar de transporte público tem transporte público e não está preso a um automóvel. E por isso a questão central aqui é como é que se transforma esta qualidade de vida. Isto já numa década, pôr isto para uma década, em 2 mandatos, ou como é que nós atraímos mais população e população jovem, porque Guimarães está a envelhecer, com estas dificuldades do transporte, da habitação, da falta de creches, dos pais sentirem que não há, dos pais sentirem que não há também um outro envolvimento na cidade para poderem andar com as suas crianças no seu dia-a-dia, e há todo aqui este conjunto de questões que estão presentes. Já estava lançado 2 temas da campanha eleitoral, a questão da habitação e do desenvolvimento económico. São levantadas essas questões que terá a oportunidade então de esclarecer. Muito obrigado e agradeço mesmo. Eu subscreveria quase a 100% aquilo que disse, vamos lá ver, porque foram temas centrais na campanha eleitoral e no nosso programa eleitoral. Eu falei sempre, quem me ouviu repetidamente aqui, como o Dr. Manuel Ribeiro, em alguns casos, em sucessivos comícios, havia sempre 3 elementos centrais no nosso programa e na nossa mensagem. A questão da mobilidade. Porquê? Porque a mobilidade é hoje um fator fundamental para a competitividade do território, para o acesso às oportunidades, seja as oportunidades de emprego, de educação, de saúde, de cultura. E mesmo para a indústria. E mesmo para a indústria, naturalmente. O segundo é a habitação. O terceiro é o desenvolvimento económico. Tudo isto interligado, naturalmente, depois com uma preocupação com os mais séniores e com os mais novos, com os jovens. Porque, como disse bem, nós temos vindo a perder população, temos preocupantemente vindo a perder população jovem e Guimarães, se quer ser um concelho atrativo para os jovens se fixarem, temos que resolver estes fatores que interferem na nossa competitividade e atratividade enquanto concelho. Portanto, dito isto, ao nível da habitação, é evidente que nós temos de aumentar a oferta de habitação, aumentar a oferta pública e a oferta privada. Isto tem que ser feito com uma complementaridade de políticas entre a pública e privada, do setor público e do setor privado. Mas temos aqui um desafio grande. Como eu disse, em 4 anos nunca houve tanto dinheiro disponível no nosso país para a construção de habitação pública como nos últimos anos. E a Câmara de Guimarães, nos últimos anos, foi incapaz de construir uma única habitação. E, portanto, nós vamos ter mesmo que resolver esse problema. Porque temos que aumentar a oferta de habitação para as pessoas que estão em vulnerabilidade económica e social. Essa prioritariamente. Mas vamos também ter que dar resposta à oferta de habitação a preços controlados, a custos controlados, para os jovens, para a classe média. E, portanto, é absolutamente fundamental nós aumentarmos a oferta de habitação. O caso do alojamento estudantil é bem referido. O que é que eu posso dizer sobre isto? Vamos lá ver. De facto, há uma grande carência de oferta de alojamento para estudantes universitários. Em Guimarães, infelizmente, os 2 projetos que temos, de facto, estão numa situação de stand-by, estão em pausa ou com um andamento muito lento. Por razões conhecidas. Com certeza, mas... São as tais pedras do caminho. Mas esta é que é a Existem realidade. dos dois lados. Eu vou dizer... Existem no trabalho que há de vir no futuro, Com certeza. como existiu no trabalho que foi feito atrás. Com certeza. É importante também Com certeza. referir isso. Com certeza. Mas esta é que é a O realidade. problema destas duas deixe-me só residências dizer é o que isto é seguinte. PRR e julho de 2026 é já amanhã e a Câmara vai assumir esta despesa? Deixem-me dizer o seguinte. Politicamente, do meu ponto de vista, houve um erro, mas que não tem que ver até com... Houve um erro na localização definida para a residência estudantil. Do meu ponto de vista, tenho que dizer... Estou à parte. Do meu ponto de vista, a residência estudantil, o mesmo investimento, o mesmo volume de investimento, devia ter preferencialmente tido outra localização mais perto da universidade, onde estão os estudantes da universidade. Estamos a falar de 13,8 milhões de euros. Isso acho que foi um erro político na definição da localização. Em todo caso, não é isso que está aqui
em causa. É um processo que é complexo, que está longe de ser resolvido na parte da Câmara Municipal e que é um assunto também que nós temos para tomar decisões no muito curto prazo, com toda a urgência, porque há exatamente esse perigo da obra não ser concluída a tempo do encerramento do PRR. Em todo caso, quero dizer que nós naturalmente estamos a trabalhar já sobre isso também, na sequência do que vinha também de trás, devo dizer, mas a verdade é que o processo está longe de estar concluído e de nos permitir estar descansados. Não podemos estar descansados, tenho que dizer isso de forma clara. No caso de Santa Luzia, a responsabilidade No caso de Santa Luzia, é da Universidade do Minho, eu não sei detalhes do processo, portanto não me vou pronunciar, concluída, não me vou pronunciar sobre isso, porque é da responsabilidade da Universidade do Minho, mas para Guimarães, de facto, é um problema, porque a obra não está a avançar ao ritmo que nós gostaríamos que estivesse a avançar. E, portanto, ao nível da habitação, é isto, é uma prioridade, é uma necessidade. De facto, para a qualidade de vida, nós temos que ter a oferta de habitação. Por último, há a área do desenvolvimento económico, da inovação, que é uma área onde nós queremos dar muita atenção, porque nós não conseguiremos fixar talento, nós não conseguiremos atrair jovens, nós não conseguiremos aumentar até a remuneração média dos vimaranenses se não tivermos uma nova política económica municipal que seja capaz de diversificar o nosso tecido industrial, que seja capaz de ser competitivo e criar um concelho atrativo para investimento nacional e externo, que permita essa diversificação, que permita ter novas indústrias em áreas de forte valor acrescentado, que só assim nós conseguiremos ter mais emprego, mas sobretudo melhor emprego, melhor remunerado, para permitir ter, no médio prazo, que o salário médio também possa, dos vimaranenses, aumentar. Antes de irmos ao desenvolvimento económico, José Bastos, penso que a nível da habitação também há aí umas pedras ainda soltas. Não há muitas pedras soltas. Mais uma vez dizer que, em abstrato, estou completamente de acordo. Quando se fala de que os grandes eixos são a mobilidade, a habitação e desenvolvimento económico, sim, claro que sim. Aliás, esses eram também os eixos estratégicos do Mas nosso foi um programa erro, por eleitoral. exemplo, ao APARC, a construção da residência universitária? Não tenho conhecimento suficiente para ter uma posição tão assertiva como o Sr. Presidente da Câmara Eu já o disse há 2 anos. afirmou. E portanto não sei se da localização foi, daquela. se não foi. Por um lado percebo que no AVPARC há também um polo de ensino que importa potenciar e amplificar e ampliar, mas não tenho informação suficiente e, portanto, também não vou estar a pronunciar-me sobre uma coisa que não tenho informação que me permita ter uma opinião avalizada. Mas dizer que a esses 3 eixos nós tínhamos esse programa, era também o programa do Dr. Ricardo Costa e acrescentava precisamente um eixo estratégico que era o bem-estar. Portanto, nisso nós estamos de acordo, estamos todos de acordo e, portanto, nesse caminho estaremos todos disponíveis para trabalhar e encontrar soluções. Importante também, do meu ponto de vista, é dizer o seguinte: quando se fala que é necessário que Guimarães tenha qualidade de vida, é necessário perseguir essa qualidade de vida, claro que é necessário potenciar essa qualidade de vida e aumentar essa qualidade de vida. Mas é importante referir que Guimarães é um território que tem qualidade de vida, com problemas, com certeza, com necessidades de resolução de questões fundamentais, estruturantes e essenciais para reforçar esta qualidade de vida. Mas não podemos também... Mas está a envelhecer, mas não podemos também dizer que Guimarães não tem qualidade de vida. Guimarães é um território que é conhecido por ser um território com qualidade de vida e dizer o contrário também não me parece ser adequado, ou pelo menos não é muito consentâneo com a realidade. Por outro lado, também dizer que, relativamente à questão da habitação, a questão da habitação é, obviamente, um problema terrível. Em Guimarães, no Distrito de Braga, em Portugal, na Europa, nenhuma dúvida.
o Sr. Presidente dizia que o PS não conseguiu nos últimos 4 anos fazer nenhuma casa. Mais uma vez, terá a oportunidade de inaugurar algumas com aquilo que o PS fez. As 4, aliás, está no próprio programa da coligação Juntos por Guimarães, está assumido, eu acho muito bem que seja assumido assim, que o objetivo da habitação sejam 400 casas, e diz lá, já contratualizadas, e é verdade, e portanto, se estão contratualizadas, elas não estão ainda feitas por razões que são subejamente conhecidas, e tinha depois mais 500 casas a preço acessível. Aliás, eu tive Dá-me só licença, Claro, sem querer interromper o raciocínio, mas só para clarificar esse ponto. E isso é verdade e nós somos muito claros. Repare, estamos a falar do programa Primeiro Direito, que já está contratualizado entre a Câmara e o Governo desde 2021, salvo erro, desde julho ou agosto de 2021. Mas o problema é que entre a contratualização e a execução vai uma distância tão grande que é a de ter um documento ou ter uma casa. Documento nós já temos desde 2021. Início de construção, já nem sei, falo em ter a casa pronta, início de construção de casa, ainda temos 0. E houve aí, termino mesmo, e agradeço o favor de me deixar interromper, e houve aí erros de gestão do processo do nosso ponto de vista, que de resto nós alertamos desde o início. Portanto, nós, se formos capazes de executar, como eu espero mesmo ser capaz de executar, não se pode também dizer que vamos inaugurar aquilo que o anterior executivo deixou em construção, porque aí não é o caso. Mas que o processo foi iniciado, claro que sim, mas já foi em 2021. E obrigado. Não, sem problema nenhum. Concluímos a Bastos. Concluindo. Mas essa é a grande diferença e é uma diferença que, mais uma vez, resulta da democracia, que é a diferença entre governar e ser oposição. Ser oposição, e nós vamos aprender a ser oposição. É verdade, isto é o que é, nós vamos aprender a ser oposição. Nós não sabíamos ser oposição, mas vamos aprender, e na parte que me toca procurarei fazer esse esforço para ser uma boa oposição. Mas a coligação Juntos por Guimarães também vai aprender a ser governo, e também vai ter que fazer um esforço para ser governo e para governar. E obviamente que estar na oposição e apontar as dificuldades, os problemas, é muito mais fácil do que resolver esses mesmos problemas. Mas todos nós sabemos isso e é natural que assim seja. Mas isto só para dizer que muitas vezes se coloca, eu ouvi de responsáveis da coligação Juntos por Guimarães, e troquei inclusive alguns argumentos em privado, porque eu não troco argumentos dessa natureza em público nem nas redes sociais, de pôr em causa a megalomania do programa do PS ao propor 1000 casas no mandato. Ora, a coligação Juntos por Guimarães propõe 900. E eu acho que, e achamos os dois, tenho certeza, que são poucas. Achamos os dois que são poucas. Mas depois, afinal, já 1000 era megalomania, já não eram 900, porque 400 eram só as que estavam contratualizadas. Bem, enfim, deu-se ali uma volta. E eu acho que não tem que haver, e esta é a questão essencial, e é a minha forma de estar na política, que é, nós não podemos e não devemos perder-nos no argumentário político ou partidário. Ele às vezes tem que acontecer, e acontece naturalmente nas Assembleias Municipais, onde é necessário por vezes fazer esse tipo de atividade, mas no essencial nós temos que nos debater por ideias, temos que combater convicções, temos que combater por aquilo que é a nossa luta e a nossa defesa do território, que é de todos nós e que todos nós queremos o melhor para ele. Manuel Ribeiro, uma intervenção também sobre esta questão da habitação. Parece que há um bocado queria dizer que era contra a instalação da residência universitária no Alparque. Eu já disse isso há 2 anos na rádio. Tenho aqui a já minha não podemos pegar nela e tirar e pôr no sítio. Tenho aqui a minha testemunha, que é a Mariana, que me ouviu de viva voz a dizer que não compreendia como é que um investimento de tal monta fosse para o Alparque. Exatamente porque é um local ermo,
que não tem, que a localidade mais perto, em condições, seria a Vila das Taivas, fica a 4 km, que não havia transporte público para lá e que nem havia, digamos assim, serviços que os estudantes consomem, não é? E, portanto, parecia-me um bocado deslocada essa ideia e parece-me, ainda mantenho essa convicção. Quem dera que não tenha razão, porque parabéns. Mas deixe-me só, já, porque é importante para falarmos do futuro, também ficar bem presente essa discussão foi tida lá atrás. Eu há bocado referi isso. Agora é importante resolver e quero também dizer o seguinte: não significa que isto seja um mau investimento, atenção. Ou não significa sequer que isto vai ser um fracasso e que não vai servir para nada. Não estou nada convencido disso. Eu acho que aquilo vai ser uma infraestrutura que eu espero e tudo farei para que seja importante para o desenvolvimento do nosso concelho e da região. A questão que se colocava um bocadinho é aquele conceito que aqui se aplica muito bem, o conceito económico de custo de oportunidade, que é, ao fazermos aquela residência ali, não deixamos de fazer noutro sítio. E se me perguntassem, eu diria, aquele investimento era melhor realizado noutro sítio, na cidade, perto de onde está a Universidade do Minho. Mas que não quero de todo afastar essa ideia de que vai ser um fracasso ou nada disso. Vamos trabalhar para que aquele investimento que vamos tratar de concluir seja um investimento reprodutivo para o nosso concelho. Eu também, quando coloquei essa questão, não foi que certo. Agora não se pode deslocar, ela já lá está, já Isso. começou a obra, mas é importante deixar esta clarificação se nós não também para os conseguirmos vimaranenses cumprir com o acharem PRR, porque aquela obra tem 100% de subsidiação, Sim, não é? sim. Que no caso de 13 milhões é ainda considerável, se nós não conseguirmos concluir a obra até julho de 2026, pelos problemas que são conhecidos, e que sabemos que com a dificuldade da abertura de concursos, de vem, não vem, consegue-se ou não realizar, será uma grande despesa para o município. Deixa-me então falar sobre isso, porque é um ponto... Se ficarmos com esta dívida, digamos assim. Ok, mas é um ponto relevante também para quem nos ouve, de facto, há aqui um risco enorme disso acontecer. Mas, em boa verdade, eu também quero dizer que, do que conheço, a situação que temos atualmente não é da responsabilidade da Câmara Municipal, nem de quem esteve, nem de quem entra agora. Portanto, quer dizer... Sim, eu não estou a atribuir responsabilidade, eu estou a dizer que vai ser um peso no orçamento. Mas acho que se eventualmente a obra não puder ser concluída dentro do prazo do PRR, eu serei o primeiro a defender, junto do Governo, que este tipo de casos têm que ser analisados de forma cuidada para aferir a responsabilidade. Porque se é uma obra que não se conclui por responsabilidade externa e não do promotor, que foi quem contratualizou com o Estado, eu defendo claramente que para situações destas, que haverá seguramente outras no resto do país, no país, exatamente. o Governo, incluindo a de Santa Luzia, Governo deve ter aqui uma análise cuidada e até tentar negociar uma situação de salvaguarda para estas situações, que são situações muito concretas, que podem até resultar em conflitos judiciais, que não são objetivamente da responsabilidade do promotor, neste caso a Câmara, independentemente do Presidente e do Executivo e da cor partidária, e que deve ser devidamente ponderada, nomeadamente a excepcionalidade que a situação possa exigir. Muito bem, estamos quase a terminar, mas já bastaria Era um só minuto. menos Ainda queria minuto, lançar só aqui para um tema reformar- muito rápido. Menos um minuto, só para reforçar aquilo que o Sr. Presidente disse, porque de facto eu acho que é mesmo assim. Os programas existem e o PRR em particular para resolver problemas e dificuldades. Se o problema e dificuldade resulta de externalidades... mas também tem regras. Tem regras, mas as regras são feitas e são ajustadas àquilo que é o interesse das populações.
Porque as regras. Mas o PRR sistema, não é dinheiro o sistema- do país, não é? Não, mas o que é fora do país também tem regras e elas são contornadas quando é necessário contorná-las. O sistema não pode ser algo que nos impede de evoluir, tem que ser algo que nos cria condições para nós evoluirmos. O sistema tem que estar ao nosso serviço e não nós ao serviço do sistema. Sim, isso é bonito, Só mas depois... último tema muito rápido, parece uma intervenção rápida, é a questão do desenvolvimento económico. Esse desenvolvimento económico passa pela redução de impostos e pelo novo PDM? Uma resposta rápida para uma pergunta tão complexa. Isso é um bocadinho difícil. É um Vamos programa ver. inteiro. O PDM, tentando Não, ser já foi muita pragmático, coisa dita. o PDM é um documento fundamental para tudo aquilo que nós estivemos a falar. Não é só para o desenvolvimento económico, é para a questão da habitação, é para a mobilidade, é para o desenvolvimento económico. Portanto, falar do PDM é falar hoje, de facto, de uma das minhas, se não a principal preocupação ao dia e à hora presente, porque é um documento estratégico que determinará muito daquilo que nós aqui estivemos a falar. O desenvolvimento económico, especificamente, aquilo que me parece que é o que nós temos no nosso programa e que tenciono implementar, é começar por elaborar um documento que é um plano estratégico para o desenvolvimento económico de Guimarães, que servirá depois de suporte para criarmos um instrumento que nós defendemos e temos no nosso programa, que é a criação de uma agência para a captação de investimento e desenvolvimento económico, com gente especializada na diplomacia económica, no apoio às empresas e a simplificar toda essa relação e implementação da nova política económica municipal, com vista a termos uma política que de facto permita o desenvolvimento daqueles que cá estão e atrair novos investimentos em setores, como disse, de forte valor acrescentado, que possam contribuir para o aumento do emprego, sobretudo do emprego qualificado, e particularmente para que, nesta dimensão, nós possamos referenciar Guimarães como uma cidade europeia de inovação, que é um desígnio que depois traduz um conjunto de políticas que contribuirão para alcançarmos esse objetivo. Muito bem, então, para terminarmos uma ronda Tentei ser final, breve. 2 minutos para cada um. Manuel Ribeiro, uma intervenção final. Ora, eu sou suspeito na minha intervenção, não é? Porque toda a gente sabe o posicionamento político que eu tenho. Mas aqui o Sr. Presidente da Câmara, nos esclarecimentos que nos tentou prestar relativamente às nossas dúvidas e aos temas aqui apresentados, parece-me que se augura, pelo menos, um bom início de mandato. Eu sei que o primeiro ano de mandato é sempre ainda o estado de graça que se concede a todas as forças políticas novas que aparecem à frente, neste caso dos municípios, mas parece-me que as ideias apresentadas, que o programa apresentado, até como diz o José Bastos, coincide nos seus eixos estruturantes com o do PS, parece e portanto também vamos ter aqui, com toda a certeza, e conforme o José Bastos disse, um apoio, digamos assim, da oposição, na concretização e no desenvolvimento destas propostas e do programa eleitoral do PSD. E eu queria terminar dizendo e que assim seja. Vamos ver se Zé Bastos dirá alguma coisa do género. Mas antes do Zé Bastos, Mariana Silva. Não, é muito curta, as questões seriam outras, não é? E estaríamos aqui a discutir várias horas, mas é desejar que se concretizem realmente algumas destas ideias que nos pareceram comuns a todos, não é? E preocupações, e que estaremos disponíveis para também ajudar neste processo e para que seja um mandato de diálogo e de abertura para conseguirmos realizar aquilo que são as necessidades dos vimaranenses concretas e não continuarmos num caminho de desenvolvimento para alguns e não para todos. Isso será o essencial. A questão da qualidade de vida, eu percebo o que é que o Bastos quer dizer, é realmente nós não vivemos numa cidade que não tenha qualidade de vida, nós não vivemos numa cidade insegura, mas vivemos numa cidade que perdeu população e que está a envelhecer e que tem salários baixos. E isto é preciso ter em consideração e olhar para estas premissas como prioridades, não é? Para que possamos ter ainda mais qualidade de vida. Zé Bastos, para terminar também. Para terminar muito rapidamente,
Eu não sei se vai concretizar aquilo que Manuel Ribeiro diz, que assim seja. Que assim seja será, naturalmente, que é a nossa postura construtiva, como referi no início, de apoio na concretização daquelas que forem as ideias e os projetos que a coligação Juntos por Guimarães apresentar e que, do nosso ponto de vista, façam sentido e se enquadra naquela que é a nossa visão estratégica para o nosso território. E isso aí, assim será, com certeza absoluta. Em tudo o resto, assim será, exercemos o nosso papel de oposição, permitem-me exagerar no adjetivo, feroz, aguerrida, lutadora, convicta, mas sempre muito correta naquela que será a abordagem a fazer, na oposição a fazer. E termino com isto porque acredito convictamente que uma boa oposição faz um melhor poder e nós queremos fazer um melhor poder através da nossa boa oposição e acreditamos que ela será tão boa, tão boa, tão boa que em breve voltaremos ao poder. O Sr. Presidente da Câmara tem, o Executivo tem maioria É absoluta, legítimo. manifesta vontade para dialogar com a oposição, estão reunidas as condições para termos 4 anos de sucesso. E uma última intervenção. Como disse no início, sim, claramente, e em primeiro lugar quero agradecer mais uma vez o convite para aqui estar. Espero ser convidado novamente. É mesmo um gosto cá vir, sobretudo com um painel desta qualidade que quero destacar, de gente que gosta da sua terra, da sua cidade, que há muitos anos anda a defender propostas e ideias políticas para o seu concelho. E quando assim é, nós estamos a elogiar a democracia e estamos a cumprir aquilo que estabelecemos com os vimaranenses, que foi defender aquilo em que acreditamos ser melhor para Guimarães e para o concelho. Este debate muitas vezes pode ser duro, pode ser mais forte, pode ser mais apimentado, mas deve ser feito com elevação e com dignidade, como eu disse. E para isso eu estou sempre disponível. Quanto ao resto, há tempo para debater e há tempo para executar. Eu agradeço aqui ao meu amigo, ao Manuel Ribeiro, o falar no tempo de graça ou do estado de graça, mas eu quero lhe dizer que não penso em nada disso, nem quero nada disso. O que eu quero verdadeiramente neste momento, porque já estou investido da plenitude de funções, o que eu quero mesmo é trabalhar, fazer aquilo que eu e a minha equipa acreditamos ser melhor para resolver os problemas de Guimarães. É isso que eu estou absolutamente determinado, muito focado em resolver os problemas de cada cidadão e dos vimaranenses. É para isso que eu fui eleito, é isso que eu estou determinado e muito motivado. Muito bem, agradeço a disponibilidade e a presença do Sr. Presidente da Câmara. Fica também já de sobreaviso para um próximo debate, de certeza mais apimentado do que este. Lá está, e vou pelas palavras aqui do Manuel Ribeiro, está de graça. Damos sempre concedido pela oposição, claro. Concedido pela oposição também. O Guimarães em Debate pode ser visto nas diferentes plataformas do Jornal de Guimarães e regressa daqui a 15 dias.